LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda. Um canal para você que gosta de marketing, que gosta de vendas, você que é do agronegócio e que está sempre seguindo aí nosso canal com entrevistas muito top, como essa de hoje. Hoje nós vamos estar conversando aqui com o Mário Carvalho, Mário Sérgio Carvalho, esse ícone do mercado do agronegócio nacional, né? É um agrônomo, como a grande maioria dos ouvintes aqui, que tem uma história brilhante, uma história dedicada praticamente aí uma boa parte do tempo à vida de sementes, que até hoje ele está aí nessa briga com essa semente de soja aí, e nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Mário, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Boa tarde, Esgoda. Primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Fico muito feliz para a gente poder bater esse papo aqui durante alguns minutos, trazer alguma contribuição para os ouvintes do seu podcast. Já sei que não vai ser uma tarefa muito fácil. Eu já vi que você entrevistou aqui inúmeras pessoas que foram mentores meus, né? Foram meus professores, Fernando Peçanha, Antônio Carlos Lacerda, Osmar Vega Masca, todos esses eu respondi algum dia na Monsanto. Carramate foi meu sucessor, Renato Martins foi meu parceiro numa regional. Então, são pessoas brilhantes, né? Que essa famosa escola chamada Monsanto produziu ao longo do tempo. Mas vamos lá, eu vou tentar É, ajudar e a contribuir com o que for possível. Mário, isso é muito bom. Você falou de pessoas aí top do mercado e você é uma pessoa que muitos aqui presentes têm curiosidade Hum. de saber como foi a tua história, porque você tem muita coisa bacana para falar para nós. Ô Mário, você é agrônomo, como é que tu veio cair pro lado da agronomia? Tu nasceu aonde, meu amigo? Eu sou de Araçatuba, é uma família de classe média. Meu pai era uma família onde a maioria tinha escritório de contabilidade. Eu sou em quatro irmãos. Mas nós tínhamos lá um sítio porque tirava leite, etc. E depois compramos uma propriedade no Mato Grosso, acabamos vendendo a empresa de leite e comprando uma propriedade de pecuária. E a vida toda foi na parte da pecuária. E logo, muito jovem, com 16 anos, eu acabei perdendo meu pai. E eu tive que me mudar pro Mato Grosso, uma cidadezinha chamada Cacilândia, que fica mais ou menos uns 400, 500 quilômetros de Araçatuba. E o meu irmão continuou tomando conta das coisas da cidade, né? Então, essa é um pouco da história do Mário. Aí depois me formei em agronomia, já tinha feito a minha tarefa lá de deixar a propriedade toda formada e comecei a trabalhar na área agronômica. Só um pouquinho, Mário, esse é uma coincidência, né? Meu pai também era economista na prefeitura de Curitiba, a gente não tinha nada. Às vezes os caras me perguntam como é que você foi parar na agronomia, Esgoda? Nem eu não sei. Acho que foi o único vestibular que me aceitaram, não passava em nada, acabei passando em agronomia, eu disse, é aqui que eu vou, né? Mas um pouco diferente, porque você já tem uma raiz, né? Que era a raiz do leite, da propriedade rural, e você Isso. formou em que faculdade? Aonde foi? Em Paraguaçu Paulista, a faculdade nem existe mais. Então É, você já é, escutou eu falar que tem três é os faculdades no veneneiros. Brasil que forma bandido, né? É onde eu formei Bandeirantes, Paraguaçu Paulista e Pinhal. Exato, exato. O Que, pessoal que sempre falava que era a faculdade que dava emprego para os veneneiros. eu não sei, não existe mais a faculdade Paraguaçu Paulista? Não, ela encerrou as atividades. Ah, você sabe que você tem que idade, Mário? Desculpa a pergunta. Eu tenho 62. Pô, somos praticamente da mesma idade. Aí eu tô com 63, eu formei em 85 e lá existiam os jogos da agronomia, diz. Pô, quando eu tinha esses jogos aí, que eram jogos, né, entre as faculdades de agronomia, onde se encontravam Paraguaçu Paulista, Bandeirantes e Pinhal, o pau Saía, quebrava, né, cara? saía faísca, saía Saía faísca. faísca, né? Mas é um tempo, né? Da saudade desses tempos aí, bons tempos, né? Das faculdades de agronomia quase que específicas, né? Bandeirantes só Havia, tinha agronomia, acho que Paraguaçu é, também era só agronomia.
E havia pouquíssimas faculdades de agronomia no Brasil, né? Hum. Não tinham tantas opções assim de agronomia. Hoje você tem faculdade de agronomia em qualquer boteco que você vai, tem uma faculdade de Aqui agronomia. em Guaratuba, litoral do Paraná, onde eu estou hoje, tem uma faculdade EAD de agronomia aqui, ó. É. Então, assim, Eu vou proliferou te de uma falar, viu, forma mas, que mas vamos em frente. E você formou em agronomia e foi fazer o quê, Mário? Você sonhava um dia eu vou para a área comercial? Você, que nem você mesmo falou, você é veneneiro? Você pensava nisso ou as coisas aconteceram para você? Como foi eu, isso? eu acho que as coisas foram me levando um pouco para essa situação, né? É, eu sempre, quando eu mudei pro Mato Grosso, eu que tocava toda a propriedade lá, tinha que abrir, era um cerrado. Então eu cuidava do dinheiro, mas com 16 anos era muito jovem, né? Então, naquela época nem tinha que levar dinheiro em espécie para poder pagar lá os funcionários, etc. Tive que me emancipar porque tinha 16 anos, enfim. Aí você acaba, eu acho, desenvolvendo um pouco essa veia empreendedora, né? Eu preciso me virar, não tem ninguém para me ajudar. Eu tinha duas irmãs mais jovens, o meu irmão com 21 anos, tocando tudo que meu pai tinha de escritório de contabilidade, e eu sozinho lá no Mato Grosso. Eu acho que eu comecei a... Cacilândia é perto de Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, não é? Exato, um pouquinho É, antes de Chapadão do Sul, do céu ali. é. Mas em 1976, você imagina, né? De Ilha Solteira, que era divisa de São Paulo com Mato Grosso, até lá era tudo estrada de terra. Barbaridade. Era um dia para chegar. Então, assim, foi um momento da vida que me ensinou muito, né? E Então, eu você falei, olha, ficava sozinho na fazenda? Você e Deus, da família? Não tinha ninguém? não tinha ninguém. Tinha que me virar lá, porque senão as coisas paravam em Araçatuba. Meu irmão, muito jovem, 21 anos. Meu irmão, na verdade, foi meu pai, né? Certo. Então, ele tocava as coisas lá, segurava a bronca com a minha mãe e com as minhas irmãzinhas, que eram mais novas, e eu ia tentando tocar as coisas no Mato Grosso lá, né? Senão, o nego ia invadir. Teu pai faleceu muito jovem. 51 anos. Barbaridade. É. Então Coração. foi um infarto. É. Pois é, cara, é terrível, né? Isso aí me diga assim, ó, mexendo um pouco nessa parte da maturidade, né, Mário? Você com 16 anos perde o pai, vai para o Mato Grosso daquele tempo, você quase se obriga a criar uma maturidade diferente, porque Sim, hoje um menino de 16 anos, hoje, a cabeça dele parece que não está muito longe disso aí, né? tá nos joguinhos ainda, né? Então, Tá. o mundo para nós era um mundo mais diferente, né? A gente não tinha tantas opções e tinha que fazer aquela que estava na sua mão dar certo, né? Lá era E é, gado. lá era gado. Lá era Hum. gado, mas foi, por exemplo, lá foi a primeira vez que eu vi o que era uma agricultura, porque para formar o pasto você plantava arroz. Certo? Você abria o cerrado, plantava o arroz, depois vinha com o pasto. Vinha com o Então lá passo em já cima. já exercitei um pouco do que era agronomia, né? Sofri pra caramba, porque depois não tinha jeito de tirar a produção, que era estrada de terra, mas enfim, deu Aquela área certo. ali de Cacilândia era uma área, se eu não me engano, é uma área que não é muito arenosa, né? É uma área boa de argila, não é? Uma área mista, mas era lá naquela época o seguinte, pecuária funcionava quando era nas furnas. Hum, Porque dava o capim Jaraguá e tinha água. Várias vezes me falaram: ah, vamos comprar uma área lá no Chapadão do Céu. Eu falava: mas como? É muito alto, não tem água. Onde o gado vai beber água? E para fazer um poço artesiano era uma fortuna. Eram outros tempos, né? Hoje, Chapadão do Sul vale, do Céu e do Sul vale 50 vezes mais que Cacilândia. Mas naquela época você olhava aquele cerrado contorcido. Isso aqui nem calango sobrevive aqui, né? O que eu vou fazer Ô, aqui, né? Mário, eu digo que eu aprendo demais com essas conversas aqui. Eu nunca ouvi esse termo que você falou. Dava o planta ou não sei o que nas furnas. O que é uma furna aí? Os vales, que era mais úmido, então os rios passavam Ah, lá como as furnas aí em Minas Gerais? então ali dava um capim Ah, nativo chamado jaraguá, que engordava muito bem o gado. E o resto, nas entendi. partes altas, começou a aparecer a famosa braquiária, né? Certo. Então não era a área de topografia, era a área mais declivosa, tal, né? Ali que era desenvolvida a pecuária. Porra, Mário, É, agora você pode dizer assim, eu sou do tempo da braquiária. Porra. é, exatamente. E E aí aí você ficou quanto tempo tocando esse negócio, Mário?
Eu fiz um negócio meio doido. Eu tinha que pegar uma faculdade que eu ia meio no tapa, que era Paraguaçu. Eu tava lá, vinha, fazia faculdade, formei com 21 anos. Então eu tocava fazenda, fazia faculdade, tinha uns amigos que ajudavam a fazer as provas, respondia a chamada. E o pessoal sabia que eu não tinha pai. Então eu fui levando e formei em Paraguaçu Paulista. Mas a hora que eu formei em Paraguaçu Paulista, eu já tinha formado a fazenda também. E Certo. aí eu tomei uma decisão. Falei, olha, meu irmão, eu vou tocar minha vida, eu preciso aprender mais coisas se eu quiser ter meus próprios negócios, e eu vou tentar minha vida como profissional. E neste momento, assim, a minha vida tem dois ciclos bem grandes, né? O ciclo que eu trabalhei de 1984 até 2000 como colaborador de multinacional. E aprendendo muito, passando por várias áreas, por vários departamentos, tendo superiores brilhantes como esses que eu te falei, tendo a oportunidade de ter passado um ciclo de uma empresa que falava assim, pô, não tem nada mais importante que o Roundup para Monsanto. E teve um louco lá que falou, não, vai ter. E chama-se biotecnologia. Então você imagine o momento rico que eu tive nessa empresa. Eu trabalhei praticamente 6 anos com crop, 6 anos com seeds e aprendi muita coisa do ponto de vista de capacitação, né? De ter passado por marketing comercial, vendas, planejamento. E chegou uma hora em 2000 que eu falei, eu acho que eu estou pronto. Eu acho que eu Mas estou o teu, pronto. mas o teu primeiro trabalho não foi na Monsanto. Eu tive um ano de Merck, um ano e meio de Maná e depois Monsanto. Nunca mais fui para nenhuma empresa. Até o Merck, momento a Merck, Merck, era veterinária, Merck ela Sharp Dome. virou, ainda é até hoje, né? Linha veterinária, né? Isso. Depois eu Certo, fui para Maná e aí logo fui convidado para ir para Monsanto. Aí eu fiquei 12 anos na Monsanto. E certo. meio a meio, sementes e crop. E lá E, tive muito aprendizado. A Monsanto é realmente uma escola, investe muito em você. E chegou uma hora que eu falei, não é o que eu quero. E lá, e multinacional é bom para você aprender tudo que você pode fazer, o que você não deve fazer, né? Porque o dinheiro é deles, né? Então dá para você saber o que você fez de errado e o que você fez de certo. Aí cabe a você usar o que você fez de certo para o que você vai fazer para ti. o E que em que você 2000, fazia na Monsanto quando você saiu? Qual era a tua função quando você resolveu empreender? ó, minha última função na Monsanto foi introduzir o Roundup Ready no Brasil, né? Então eu fiquei responsável por criar toda a plataforma da Monsoy. Então, criar naquele tempo nem legislação de semente não tinha. Então, nós tivemos que ajudar a construir a lei de sementes para poder cobrar royalties. A parte de CTN Bio era uma confusão enorme, porque os caras eram contra a biotecnologia. Então, em 2000, quando eu saí, tinha lançado o Android Red. Então, eu falei, ó, minha função está feita. Agora, tinha ainda o André Dias, que trabalhava com a parte de fazer o acordo de cobrança com as multinacionais de grãos, né? DM, Certo? Bunge, etc. E neste momento eu resolvi sair, o Carramate me sucedeu. Entendi. E quando eu E saí, eu fui montar minhas empresas. o que que você pensou, cara? Que idade você tava? Isso aí eu acho que é muito importante, sabe, Mário? Porque da gama de pessoas que nos escutam hoje, né? Muitos estão, talvez, né, numa fase muito próxima a essa sua, na idade que você tinha na época. Você provavelmente 12 anos aí, estava beirando aí uns 40 anos de idade, né? E resolveu dizer o seguinte: deu para mim, agora eu vou empreender. O que que te levou a essa peitada? Porque você basicamente saiu do nada, né? Como é que você Ah, idealizou esse negócio? Eu acho que isso é muito importante, Mário, para os ouvintes, principalmente os jovens, né? Como é que você idealizou isso? Porque você vai partir para um mundo que você não vai mais ter salário, né? exato. Essa foi aliás, todas as vezes e todas as empresas que às vezes eu montei com a ajuda dos meus parceiros, muitas vezes nos chamam de louco, né? A primeira vez eu tinha 37 anos, quando eu falei, ó, tá bom, deu, eu vou tocar meus negócios. Falei, porra, mas você é diretor.
responde pro presidente, tem um ótimo salário, tem uma mordomia do caramba, tá no negócio certo, mas não era o que me fazia feliz. Eu já tinha trabalhado com toda a parte de pesquisa, biotecnologia, tinha muito relacionamento com os multiplicadores de sementes, então sabia qual que era o dia a dia do multiplicador de semente. Então, eu falei, cara, eu acho que eu vou me aventurar e vou montar uma empresa de sementes. Eu acho que eu tenho habilidade e conhecimento para isso. Você Foi chegou a fazer quando um business plan, sentar e eu vou fazer assim. sentei, sentei, desenhei, escrevi tudo que eu achei que estava certo e falei, bom, eu tenho um determinado recurso aqui, eu acho que dá para mim fazer a empresa. E aí construí a empresa em 2000, que era a empresa Sementes Goiás, que hoje é da Nutrien, né? Foi a primeira Certo. companhia que eu construí no sudoeste goiano. E aí eu falei, bom, agora eu vou estar do outro lado da mesa. Eu Quem tive do era lado teu de cá. sócio? Quem era teu sócio para montar a Sementes Goiás? Então, eu tive um grande amigo, que eu fui sucedendo ele também, que nesse momento ele estava na Ucrânia, chamava Rafael Lozovei. Rafael Lozovei, acho que ele era vice-presidente lá, e falou, Mário, eu estou voltando para o Brasil. Eu falei, cara, eu estou saindo da Monsanto. Vamos montar uma empresa junto? Vamos. Eu tenho um determinado capital, você tem esse capital também, vamos construir uma OBS. E neste momento, Você está eu já indo do conheci zero, Marião. do Construir a zero. UBS. Compramos um terreno, não tinha nem energia elétrica, nada, nada, Olha que nada. doideira. Falei, vamos construir uma empresa aqui e vamos tocar o pau. E, e neste momento eu também conheci grandes amigos, que é o Everaldo e o Toninho, que eram dono do grupo Tec Agro, que foi Certo. vendido para a Nutrim. E eles falaram, cara, nós estamos precisando vender semente aqui. Eu falei, por que que vocês não vêm ser nossos sócios? Num primeiro momento eles foram um sócio minoritário e depois, quando eu fui montar a segunda empresa com um fundo de investimento chamado Naturale, né? O fundo de investimento chamava Axial Par, que era do dono, um dos donos, para você ter uma ideia, da Syngenta. Pá, Ele era, na verdade, ele era dono do grupo Sandoz. Aí a certo. Sandoz juntou com a Syngenta, esse cara ainda era dono. É, na É, verdade, era o seguinte, era Ciba-Geig e Sandoz se uniram para virar Novartis, né? Que é onde isso. eu trabalhei inicialmente, Esse né? cara chamava Pierre Landucci, e ele tinha um banco de germoplasma de soja. Eu já estava há 7 anos com a sementeira, eu prestava serviços para ele. Aham. E aí foi a minha segunda iniciativa. Eu desenhei um projeto novo, enviei para ele, que eu queria montar uma empresa de melhoramento genético em soja com esse banco de germoplasma que era só para uso de consumo humano. Hum. Mas eu vi uma grande oportunidade para trabalhar também no feed, não no food. Aí ele concordou, a gente fez um spin-off do Banco de Germoplasma e eu montei a Soitec. Foi a segunda Ok. empresa. Mas as sementes Goiás, assim, ó, o que que te motivou? É um empreendedorismo que você criou em você mesmo? O que que te motivou a dizer o seguinte: tá bom com sementes Goiás, eu vou vender isso aqui, vou criar um outro negócio para crescer? Ou o que que deu na cabeça? Isso é uma coisa interessante de entender. Não, a Sementes Goiás foi assim, meu primeiro ímpeto do ponto de vista empresarial, tá? E neste momento a gente teve uma proposta muito interessante do ponto de vista financeiro. E eu queria investir parte desse recurso num novo negócio de sementes, mas agora na área de pesquisa. Porque eu tive na Hum. pesquisa, fui para a produção com as Sementes Goiás. E eu falei, não, o negócio está na pesquisa. Eu vou voltar para a pesquisa. E aí apareceu esse fundo chamado Axialpar. E Eles aí tinham um banco de germoplasma. isso. Eles E o tinham um que que banco de ele germo... enxergou em você para virar teu sócio? O que que você acha que ele enxergou para virar teu sócio na Soitec ou vocês construírem um negócio junto? Então, foi mais ou menos isso. Nós tínhamos uma unidade de beneficiamento de semente muito moderna no Brasil. Acredito que fosse a mais moderna. Ele tinha um banco de germoplasma e precisava produzir esse grão e processar esse grão numa planta que desse total segregação, porque era uma soja totalmente convencional que vendia para Nestlé, fazia papinha de criança, fazia tofu, suco, exportava tudo isso para o Canadá, para os Estados Unidos. A gente foi tendo E, esse relacionamento.
Que ano era Relacionamento, isso? cara, 2005, 2006, alguma coisa Será assim. Eu não que sou era, muito bom de Mário, data. as sojas que eu plantava ali em Minas, quando eu dei uma loqueada e fui plantar lá, e usava-se essa soja para fazer suco da Ades, Eu acho que sim. Eu e ela tinha que ser uma soja não transgênica, né? é. E aí, usando o germoplasma deles, tinha hora que ele me aparecia com uma variedade lá. A Ah, variedade produzia pra caramba, mas ela não tinha alto teor de óleo e proteína. hum. Porque senão não dá pra fazer o tofu. Ele não jogava a variedade fora. Eu falei, não, isso vale dinheiro. Como assim? Você levou 6 anos para chegar nessa variedade. Aí, porque ela não tem alto teor de proteína, você joga ela fora, mas ela produz. Aí resolvi escrever um projeto, entreguei para ele esse projeto. Ele falou: Mário, não faz muito sentido porque eu já tenho, sou dono de uma empresa de semente, sou dono da Singenta. Então, para que que eu vou construir outra empresa de semente? Passado um ano, ele volta. Falou: olha, eu sou dono de uma empresa de sementes, mas eu entendi que você tem um modelo de negócio diferente, que você construiu uma coisa que não tem no Brasil. E você ainda era Sementes Goiás. É. Aí ele falou para mim: eu entro no negócio, eu ponho o dinheiro, só que você precisa vender a tua parte para os teus sócios da Sementes Goiás, porque você não pode ser um fornecedor de genética ao mesmo tempo um sementeiro, ou um ou outro. Entendi. E aí eu chamei os sócios compraram a minha parte e eu segui com o fundo de investimento. Passado uns 3 anos, a gente não tinha nem lançado Mas teve, a... teve que construir tudo de novo, outra OBS, outra. Não, aí foi tudo para outro caminho, aí foi É, para tudo para pesquisa, pesquisa, né? centro de pesquisa, totalmente coisas diferentes. E passados uns 3, 4 anos, um fundo de investimento nos procurou, um outro fundo falou: olha, eu queria ser sócio de vocês, tal, não sei o quê. Pierre falou: olha, tudo bem, vamos dar uma olhada aí. E depois de 6 meses, eles falaram: olha, Mário, nós queremos ser sócio, mas nós queremos comprar. E você vai ser só o gestor. Aí eu falei: não, não foi isso que a gente conversou. Nós conversamos que vocês seriam sócio. A empresa não está na maturidade ainda. Eu acho que ela vai gerar muito valor. Aí o fundo, que era meu sócio, falou: não, Mário, mas a proposta é muito boa. O que a gente esperava ganhar nos próximos 5 anos, nós já estamos ganhando agora. Nós vamos vender a empresa. Aí eu falei: perfeitamente, então não tem problema. No momento da venda da empresa, eu fiz um bid e comprei a empresa dos meus sócios. E fiquei dono dela sozinho. Hum. Você não vendeu para o fundo, na verdade, você comprou do seu sócio, E não vendi para esse fundo, porque eu achei que eles não foram corretos comigo. E certo? passado E você já algum, tinha alguma variedade forte na mão nessa época? Como estava o andamento da pesquisa da Soitec nessa época? começando a lançar alguns produtos. Mas eu percebi que o momento, muitas multinacionais queriam entrar nesse negócio de soja. E foi exatamente o que aconteceu. Passados 6 meses, a Bayer se aproximou da gente e aí sim fez a oferta que eu gostaria de ouvir. E eu vendi a Soitec para a Bayer e não para esse Certo, fundo. certo. E por lá permaneci por obrigatoriedade contratual por 2 anos fazendo phase-out da Soitec e ajudando eles a precificar e analisar outros bancos de germoplasma para serem adquiridos. Então, a Ok. Bayer estava fazendo o que a Monsanto fez algum tempo atrás. Eram quantos funcionários, por exemplo, quando você vendeu a Bayer? Quantos pesquisadores? Quanta turma de Tinha campo? umas 30 pessoas no máximo. Era um negócio Hum. ainda muito novo. A Mas Soitec não era pequeno, né? era, perto das outras empresas, É, era nada, né? Era nada. Então, que hoje a Soitec não está mais na Bayer, né? Quando a Bayer comprou a Monsanto, por obrigatoriedade, ela foi obrigada a se desfazer de determinados bancos de germoplasma e a Soitec hoje está na BASF. tá na BASF. Está na BASF, não está mais na Olha, Bayer. olha só a curiosidade. E aí eu fiquei lá 2 anos na Bayer, fazendo o meu compromisso com eles. E depois eu falei, bom, eu já tive na pesquisa, eu já tive como sementeiro na Sementes Goiás, eu já fui dono da Soitec,
Agora eu vou montar uma plataforma integrada de sementes. Eu vou estar da pesquisa até o agricultor. Aí os caras. Que nem nós falamos no gado, você vai demamando a caducando. E aí, de novo, os caras falaram: "Puta, você já foi louco uma vez deixando a Monsanto. Agora a tua loucura é Ah, maior, porque você tá me dizendo que você vai querer concorrer com Bayer, com Corteva, com Syngenta, com BASF. Cara, você não tem a mínima chance de dar certo concorrendo com esse pessoal." e Eu falei, você não, mas eu. sozinha de novo. Não, não. Eu nunca tive sozinho nessas empresas, né? Eu É, acho que na verdade não, né? eu acho que a grande, sei lá, a grande sorte que eu tenho, a grande habilidade que eu tenho é de escolher as pessoas certas para trabalharem comigo, né? Então, eu procuro contratar gente que conhece muito mais do que eu dentro das especificidades, né? No caso da Seed Corp, eu preciso de gente que entenda muito de produção, outro que entenda muito de licenciamento, outro que entenda muito de venda, outro que entenda muito de pesquisa. Então, eu acho que a grande sacada é você escolher as pessoas certas, né? E uma vez que elas sabem mais do que você, não vamos ficar tentando dizer para elas o que elas têm que fazer, né? Eu acho que é elas que têm que falar, dizer para mim o que tem que ser feito. Se eu não me Então, engano, é Steve Jobs que usou esse termo, né? Não adianta contratar pessoas inteligentes e dizer para é, elas o que elas têm que fazer, né? ou você dá poder para ela executar, porque ela sabe melhor do que você, né? E você, eu acho assim, usando, acho que não sei quem falou isso também, mas eu uso muito isso no meu dia a dia, né? Eu não preciso saber todas as respostas, mas eu preciso saber a pergunta certa para fazer para o cara, né? E eu tenho uma coisa muito comigo, né? Eu presto mais atenção no que meus diretores fazem do que eles dizem. O que eles estão falando Vou para mim, roubar. Vou roubar esse termo é, para os meus treinamentos. Eu não é, preciso saber a resposta, e sim saber fazer a pergunta certa. é. Essa vai para os meus treinamentos, Marião. E aquilo que eu te falei, eu olho muito menos o que eles dizem, mas olho muito mais o que eles fazem. Eu Top. ainda sou um CEO que eu vou para o campo. Você Você se falou. considera um observador? Eu me considero, assim, eu sou muito pragmático nas minhas coisas, tá? Assim, você falou para mim, tá? Agora eu vou ver se você fez. Então, eu não quero saber o que você fala para mim, eu quero saber, porque só tem um jeito, Esgoda. Você imagina, eu estou concorrendo com Bayer, com Corteva, com Syngenta, com Hum. Basfer, com GDM. Então, eu só tenho um jeito de ganhar deles. Eu não tenho o dinheiro que eles têm, eu não tenho de forma alguma a quantidade de pessoas para planejar que eles têm. Eu só tenho um jeito de ganhar, Esgoda, na execução. Se eu achar os atalhos que eles não acham, e uma coisa que eu aprendi com eles, que eu acho que eles sempre fazem, não é errado, mas eles cometem algumas gafes, e isso eu aprendi lá dentro. Eu acho que às vezes falta consistência no que eles dizem e no que eles executam. As multinacionais mudam de estratégia a cada 2, 3, 4 anos. A Seedcorp tem a mesma estratégia do dia que ela começou até hoje. Então, eu acho que consistência e fazer o simples me faz eu estar vivo no mercado e tendo hoje uma condição. Hoje, para você ter uma ideia, a participação da Seedcorp é maior do que da Nideira, da Singenta, da Corteva, da Olha. BASF. Nós estamos atrás da GDM, da Bayer e ali empatado com a TMG. E eu não tenho um terço do orçamento dos caras. Então eu só posso dizer que isso está acontecendo porque a gente tem sido mais cirúrgico na execução, mais rápido na tomada de decisão. A minha gestão é sempre pautada em pessoas, produtos e lucro, mas sempre nessa ordem. Eu nunca mudo essa ordem. Eu acho que isso tem um pouco a ver. Eu tenho no meu treinamento de gerenciamento de território, tem uma lâmina, Mário, que eu falo que o fator de sucesso, se você for olhar os três pilares de uma empresa ou de um ser humano de sucesso, ele tem três pilares muito fortes, que é entender como as coisas funcionam, planejar e executar. É, Nisso aí você acredita que a maior fortaleza, então, da Sidcorp foi no terceiro pilar, executar. Ela simplesmente executou com maestria aquilo que ela planejou, depois de entender é, o mercado. exato. Eu acho que a gente executa melhor do que eles, a gente tem mais consistência do que eles e a gente faz mais simples do que eles.
Então eu tive sócios que tinham o mesmo conceito do que eu. Daniel Glatt, que passou pela companhia, Fábio Ruggiero, todos que estão comigo, Vicente Galera, Francisco Bonilha, eles sabem exatamente qual é a minha cultura. Até porque o Bonilha trabalhou comigo na Sementes Goiás. Então são pessoas que eu venho trazendo para o meu time há alguns anos. Então já conhecem o meu estilo de trabalho, a minha forma de trabalho, sabem que a gente é muito objetivo na execução. A gente não muda. A gente trabalha num nível de cooperação muito grande, então todos os diretores sabem o que está acontecendo na área do outro. Todos. Se eu perder um, a empresa não para, a empresa vai seguir. Porque Entendi. todos sabem, o licenciado sabe o que está acontecendo no verticalizado, o verticalizado sabe o que está acontecendo na produção, a pesquisa sabe o que está acontecendo em todos, para que ela produza os produtos corretos. Enfim, então esse é um pouquinho do estilo de trabalho da gente, né? Não Mário, só meu, mas de todos os diretores que estão comigo, né? entendi. Mário, você estava e deu, né, uma guinada, né? Quando você partiu para fazer basicamente todos os setores do negócio, quando você falou aí, quando você partiu para criar a Seed Corp. Uhum. É, eu não vou nem falar qual o seu maior desafio, mas em algum determinado momento pintou algo tão cruel que você possa ter pensado assim, porra, será que esse negócio vai virar? Ou esse momento não aconteceu? Aconteceu sim. Eu sempre faço uma comparação, Esgoda. Eu acho assim que a vida sempre tem alguns capítulos, né? A vida. Eu acho que as empresas também. Você tem momentos ruins, mas não quer dizer que o final da história vai ser essa. Você pode tentar mudar a história, né? A Citicorp começou como uma empresa de consolidação de grandes multiplicadores de sementes. Que no meio do caminho, quando apareceu a possibilidade de colocar a pesquisa, alguns desses sócios não concordaram e quiseram sair. E eu tive que comprar, mas num momento muito difícil financeiramente para nós. Então eram três multiplicadores, eles eram dono de 70% e nós éramos donos de 30% e dois desses multiplicadores quiseram sair. E eu tive que comprar a parte dos dois, sem ter dinheiro, apostando que a empresa ia dar certo de todas as formas. E graças a Deus conseguimos. Então, Você foi para o foi, mercado buscar dinheiro. foi não só para o mercado, né? Mas a entrada da GDM também deu um fôlego, né? Porque Ah, entrou a sim. GDM e saiu os dois multiplicadores. E eu acreditava muito no portfólio da GDM. Isso foi E coincidência ou você foi atrás da GDM quando sentiu ou quando aconteceu não, dos dois? a GDM nos procurou e quando eu falei que eu queria fazer esse movimento, os sócios não concordaram. Falou, não, nós vamos perder o controle da empresa e eu não quero. Eu falei, olha, mas o nosso projeto era criar uma plataforma integrada de sementes. Agora apareceu a oportunidade. Se vocês não quiserem, nos vendam a parte de vocês que nós vamos comprar. Negociamos a forma de pagamento. Eu tinha certeza que a entrada da GDM ia captar a empresa para outros níveis de valores, né? Chegamos a vender 4 milhões de sacas de semente da genética HO. Eu acredito que não há nenhum case semelhante de produção de genética própria que chegou a 4 milhões de sacas. Acho que a mais próxima que eu vi foi a Pioneer, que chegou a vender 1,8 milhões, 1,9 milhões de sacas de semente de soja. A Seedcorp, ente verticalizado e licenciado, já chegou a 4 milhões de sacos de soja, de Meu, semente de soja no é mundo. muito volume, é muito É, volume. Nós estamos falando e- de 4 milhões de hectares, né? então Nós é estamos uma coisa. falando de mais do que um Paraguai plantando uma soja, né? Exato. Paraguai tem É, 3 milhões e 200. é, Não sei se você sabe que você está falando de 40 quilos, de 25. é de 40 quilos. Então é basicamente um saco por hectare aí, ou É, muito próximo a isso, né? é. Algo quase que impensável, né, de uma empresa que nasceu em 2015. Então, Então é uma. então foi algo que deu certo. E conseguia dormir, Marião, com esse compromisso nas Não, costas? não, a gente passou uns 4, 5 anos muito difíceis, até que os números começaram a ficar equilibrados. Nesse meio de tempo, a gente foi assediado por outras multinacionais.
resistimos em não vender e em 2023 vendemos para 40% para a Bunge e para a UPL e hoje estamos traçando outros caminhos para a companhia, né? Então, Certo. O Mário, eu queria entender assim um pouco dessa situação do mamando a caducando, que aí você estava fazendo pesquisa genética, você estava produzindo e você estava colocando isso no campo. Como foi montar esse time comercial? Hoje, qual é o tamanho desse time da Sidcorp no campo? Não sei se você pode falar isso, se... não há problema. É mais ou menos 80 vendedores no campo. Aham, São mais 15, essa área comercial. São 80 vendedores distribuídos em 5 regionais pelo Brasil. certo. Depois nós temos um time que faz só geração de demanda. Então esse time não vende, ele vai posicionar o material, gerar a demanda, fazer os testes com empresas de consultoria, etc. São mais ou menos 16 pessoas nesse sentido. Basicamente um DM, um desenvolvimento de mercado. Isso, exatamente. Certo. Tem mais ou menos umas 40 pessoas em pesquisa e o resto na área administrativa, faturamento, logística, armazenagem. Tem os nossos armazéns no Mato Grosso também, que fazem toda a parte de logística. Então é mais ou menos assim. A força de venda, vamos dizer, destinados à venda, 80 representantes comercial, mais 16 geradores de demanda. Mas 100 pessoas fazem a geração de demanda e a venda dessa semente, mais ou menos. Certo. Existe normalmente a mesma forma de comercialização do que as outras empresas de mercado, com venda direta, venda via distribuidor e assim por diante. É, a Citicorp trabalha em dois modelos, né? O modelo Uhum, que nós chamamos verticalizado, que é a marca nossa, a marca própria, que é vendida através da nossa força de venda. certo, E existe um modelo licenciado, que a gente pega a nossa genética e licenciamos para o Ilema, para Bom Jesus, e aí eles vendem na marca deles, ou né? seja, é a mesma genética vendida de formas diferentes pela tua equipe e a deles. É. E Com o modelo que. não dá briga no campo por preço Então, ou condição comercial. Agora eu vou mexer numa ferida, hein, Marião? não, mas veja bem, essa é a diferença do nosso negócio, Esgoda, o modelo de negócio, tá? E aí a gente aprende também com alguém que tem muita colaboração com a gente. A Seedcorp é a única empresa que trabalha com a mesma cultivar verticalizada e licenciada. Fala, nossa, mas não dá briga isso? A mesma variedade que você vende, o outro vende? Por alguns motivos. Primeiro, eu nunca vou ouvir do meu licenciado que eu fiquei com o melhor produto e dei o pior para ele. Essa desculpa desaparece. Eu vendo aquilo que eu acredito e cedo para você vender aquilo que eu acredito. A outra coisa, a gente não trabalha como a GDM, como a TMG, num negócio de amplo licenciamento, onde todo e qualquer multiplicador pode ter acesso a essa semente. Nós fazemos um trabalho de um modelo de licenciamento restrito. Então, a gente, entre aspas, cria uma política de escassez. A gente gera uma demanda maior do que a oferta. Algo imprescindível para o negócio de semente se você quiser capturar valor. E o licenciado tem esse entendimento que com a gente ele pode ganhar dinheiro e às vezes com outros obtentores ele perde dinheiro, porque ele não sabe o tamanho do jogo. Ele começa o jogo sem saber qual seria a oferta no mercado. Então a gente criou um modelo de negócio interessante. A gente identifica quais os parceiros que a gente quer trabalhar com ele, até porque se ele trabalhar errado, ele, ele destrói o resultado da empresa. O meu EBITDA é destruído pela queda de preço, então a gente tem bastante cuidado nesse sentido. Então, uma política saudável de preço, não é contra uma norma jurídica, você é, combinar preço, não existe isso, mas existe parâmetros de venda que ele vai observando quando ele percebe que não há um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, ele trabalha preços saudáveis dentro do mercado e isso possibilita a gente ter mais gente falando da variedade, além dos 80 vendedores, e fazendo uma prática de gerar demanda também. E eu sempre digo que o licenciado não é o meu concorrente, Esgoda. Ele é uma outra forma de eu acessar o mercado com a minha genética. Porque tem cliente que quer comprar da Oilema. Ele compra 30 anos da Oilema. Ele não vai comprar de uma empresa que nasceu ontem. Ele confia na qualidade da semente da Oilema, na genética da HO.
E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, Hum. muitas vezes fala assim, ah, não tem briga. Não, eu não vejo briga. E quando não tem briga, eu fico preocupado. Quando tem briga, eu falo assim, a coisa tá andando. Ah, cara, Vamos você ali. sabe que essa teoria vem da Singenta, antiga Ciba-Geig lá de trás, né, onde eu trabalhei por 7 anos. Ela dizia assim: eu prefiro muito mais ter briga, olha saudosismo, de Nuvacron, né? Monocotrofós, na época, hoje não está mais no mercado, né? Com Nuvacron, do que eu ter briga de Nuvacron com Azodrim, que era o produto similar. Então eu consigo estar dentro de casa e dominar isso aí. Mas assim, o teu homem de campo, agora eu vou entrar em alguns detalhes que talvez você não possa falar por questões aí comerciais, mas o teu homem de campo, por exemplo, ele tem uma meta de semente a vender durante um ano. Essa meta é ele que determina o quanto que ela vai ser verticalizada, o quanto que ela não vai ser. Eu vou vender tanto via HO, vou colocar tanto no distribuidor. é, ele faz isso ou a semente que vai para o distribuidor, ela não é da HO, ela só é de um licenciado? Não, o representante comercial, ele não tem meta nenhuma para cumprir com a gente. O que ele vender, ele recebe de comissão. Quanto mais ele vender, tem cara que recebe R$ 1 milhão de comissão, porque ele faz um trabalho excepcional, vende muito bem, enfim. A meta quem faz é ele. Pode, Entendi. tem esse volume de semente aqui verticalizado, coloco na mão dos regionais e os regionais falam, ó, essa é a minha meta da minha regional. Tá aqui. Quem for mais eficiente vai levando. Quem for menos eficiente fica sem. Ponto final. Você Tá está me aqui. lembrando a Pioneer de mais ou menos 1994, É 95. exatamente, isso aí é um pouco de todo o legado que o Daniel Glatt deixou na Citicorp, tá? Então, a gente nunca acreditou muito em venda CLT, porque quem tem que fazer o salário dele é ele. Se ele quer trabalhar de sábado e domingo, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar de madrugada, acordar de manhã, pular o almoço, é o dinheiro que vai pro bolso dele. Então, é ele que faz. E o distribuidor e o multiplicador, ele não faz muita venda direta. Ele vai, mas o meu representante comercial, ele pode fazer venda direta, direto ao agricultor. Ele pode fazer venda via distribuidor, via revenda, via cooperativa. Ele pode trabalhar da forma que ele quiser. Ele tem lá o objetivo dele. O licenciado, sobre a comercialização, eu não tenho muito o que dizer. É Não ele que tem faz a reta. ação sobre isso, né? Não, a única coisa que ele vendeu, ele vai me pagar royalties pela minha genética. Ponto. Agora, o Entendi. preço, a geração de demanda, a divulgação, é ele quem faz, é ele quem vende, é ele quem dá crédito, é ele que é responsável pela qualidade. Então funciona assim. São duas frentes de comercialização, uma verticalizada e a outra licenciada. E a gente vai tentando equilibrar oferta e demanda para que o mercado não tome rumos ruins do ponto de vista de rentabilidade, né? Certo. Mário, a gente, assim, ó, nesses anos que eu tô de mercado aí, tanto quanto você aí, estamos na mesma idade, 40 anos de mercado por aí. Hoje a gente vê um turnover muito grande, né? Pessoas deixando as companhias e você trabalha num sistema que você falou bastante interessante, que eu acredito muito, porque trabalhei na Pioneer por 4 anos de sistema e é a gente que faz o nosso dinheiro, como você falou, né? E você acha que isso, eu também nem sei se é assim que funciona dentro da Citicorp, o teu turnover é baixo? Você tem perdido pouca gente para o mercado ou você ainda perde, como muitas empresas, muita gente que você tem que estar Perdemos. meio com... Perdemos. Às vezes eu me pergunto o que que faz sentido, né? Porque, por exemplo, eu tenho gente jovem, nova, ganhando R$ 1 milhão por ano e pede para sair. Tudo No louco. representante comercial, eu falo assim, meu, que mundo que eu tô? É um cara de 25, 26 anos, começando a vida, é um bom vendedor, excelente vendedor, tem lá uma receita de R$ 1 milhão por ano de comissão e pede para sair. Não, eu vou agora, resolvi, vou vender milho, de não sei do que, ou ganhou 1 milhão um ano, ganhou 1 milhão outro ano, no ano seguinte ele fala, ó, eu preciso de dinheiro para colocar gasolina. Eu falo assim, mas como assim? São 2 anos ganhando um salário altíssimo. Ah, mas eu comprei um terreno, eu comprei uma caminhonete, eu investi mal. Então falta, talvez pela experiência
que de não ter passado o que muitas vezes nós passamos. Aí eu escuto muito uma frase do Luciano Fonseca, que eu acho muito legal, que é da competência, né? Que ele fala do conhecimento, da atitude, mas da experiência, né? E o cara não tem experiência, ele ganha R$ 1 milhão e some com o dinheiro. Do ano seguinte ele ganha mais 1 milhão e some de dinheiro. E no ano seguinte ele fala, preciso de dinheiro. Eu falo, não, filho, você não vai ter dinheiro da empresa. A empresa te deu todas as condições. Se você sumiu com o dinheiro que você ganhou, infelizmente você vai bater em outra porta. E você acaba perdendo funcionários bons. Até 2, 3 anos atrás havia uma guerra enorme por causa que entrou a Nutrien, entrou a AgroGalaxy, entrou a Lavoro, entrou. Então, assim, faltava profissional. Você via um cara que saiu da faculdade, não tem a mínima experiência, começava ganhando 12, 15 mil reais de salário. Mais caminhonete, alimentação, transporte. As coisas agora parece que estão entrando um pouco na normalidade. Mas quando você vê profissionais, doutorados, mestrados lá em São Paulo, com dificuldade de arrumar um emprego, pagar 10, 15 mil reais, aí você pega um moleque de 25 anos ganhando R$ 1 milhão, o cara pede para sair, você fala assim, o que está faltando é experiência, né? Não tem experiência, fica difícil. Então, tem sim um turnover grande, e o negócio de semente, de RC, ele está muito pautado em você precisa ter pelo menos 1 ou 2 anos na mesma área para começar a ganhar dinheiro. Você planta no primeiro, consolida no segundo e explode no terceiro. Se você fica mudando de área e mudando de empresa, você não vai chegar a lugar nenhum. E essa geração é muito imediatista, Esguda, difícil. O cara não quer dar o tempo dele construir o negócio dele, entendeu? Ele não vê aquilo como um empreendedorismo dele. Se ele tiver uma proposta um pouquinho diferente, por má gestão do que ele fez, ele sai. Ah, eu trabalhei 3 anos ganhando como representante comercial. O ano tá ruim, vou trabalhar como CLT. Aí ele volta para o Entendi. CLT. Então, assim, essa complicação tem no mercado de representação comercial. É. E a gente tem muita dificuldade de reter o cara nesse sentido. A gente tenta de todas as formas, mas a visão deles é um pouco diferente dessa geração mais nova. Os mais velhos, eu diria que é mais tranquilo. Então, É, esse turnover ainda acontece. eu vou sentir um pouco isso agora também, Mário, porque muitas empresas pedem para mim, quando eu vou dar treinamento, elas falam, Esgoda, me arruma um cara para trabalhar, me arruma um cara. Aí o cara, eu quero um cara agressivo. Eu disse, mas pera aí, cara, você quer um cara para lutar MMA ou você quer um cara para fazer resultado, né? Um cara que quer um cara agressivo para mim é um cara que faz resultado, mas eu não acho. Aí eu digo assim, mas por que você não troca? Ele fala para mim, porque eu não acho, gente. Pior com ele, ruim com ele, pior sem ele. Eu disse, É, poxa, isso é terrível de escutar, né? Então eu estou criando um trabalho aí, Mário, que eu vou colocar aí umas 20, 25 pessoas dentro de um trabalho para preparar, treinar e oferecer para o mercado, para ver se eu consigo, né, ter um pouco disso que você está falando, de fazer ele entender que ele tem que criar uma consistência em algum lugar que você não forme uma área em. Dificilmente se forma uma área em menos de 2 anos para você estabilizar exato, ela, né? exato. É 3, 4 anos para você estabilizar uma área e daí você levar ela, né? A Pioneer gostava, e pelo jeito é o que vocês trabalham aí também, talvez até mesmo por influência tua e do Glat e de outros sócios, de fazer com que o cara permaneça na área e se desenvolva ali fazendo todo aquele relacionamento, tanto comercial quanto pessoal nessa área, né? É. Estamos Conhecendo os tentando. caminhos, né? Conhecendo os caminhos aí do negócio. E Mário, você, eu sei que isso você não vai poder falar para mim, né? Mas 62 anos de idade. Eu tenho 63. Os caras me perguntam, Esgoda, quando você vai parar? Eu digo, bom, eu não vou parar. Não sei da onde. Aonde saiu essa pergunta e quando você vai parar? Eu só vou parar se eu morrer ou não tiver a condição física, né? Porque eu gosto do que eu faço. E pelo jeito você gosta muito do que você faz. Aonde vai estar o Mário, segundo os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, né? O livro que diz que a gente deveria estar se programando de 5 em 5 anos. Aonde você vai estar daqui a 5 anos com 68 anos, Mário? Já parou para pensar nisso? Eu estou pensando muito, na verdade, eu estou pensando muito isso neste momento, né? Eu tenho uma cobrança muito grande da família, né? Minha família continua lá em Araçatuba, eu tenho um patrimônio razoável lá, e esse meu irmão, que um dia foi meu pai,
Falou, olha, tá na hora de você vir me ajudar também, né? Eu já tô com 69 anos e eu preciso da tua ajuda também, né? Até hoje eu ajudei a fazer a gestão das nossas coisas. A minha esposa fala, pô, você não dorme, você passa a noite em claro, você fica nervoso, você não precisa mais disso, por que que você não descansa um pouco? Então, do ponto de vista meu, eu realmente estou pensando em dar uma desacelerada e começar a administrar as minhas coisas pessoais, né? Mas sempre vem, pô, entra nesse projeto aqui comigo. Aí, putz, a hora que você vê, você já se meteu num outro projeto, aí a minha esposa fica muito pé da vida. Ela fala, pô, você falou que vai desacelerar, você acabou de entrar num outro. Não, não, mas eu só estou entrando como investidor. Não, eu te conheço. Aí depois você vai querer resolver os problemas, ninguém resolve. Então eu estou assim, realmente numa fase um pouco mais de desacelerar. Já foram várias empresas que foram construídas com a ajuda de grandes sócios. Na Seed Corp eu tenho uma geração mais jovem que pode tocar o negócio, estão extremamente preparados, né? Pessoas de 40, 45 anos. Eu acho que Essa, eu dei essa, minha. essa era uma pergunta que eu faria. Você preparou o teu sucessor? Sim, na Seed Corp a gente tem excelentes sucessores lá hoje. Eu diria que pessoas todas totalmente preparadas para ser o CEO da companhia, estão lá comigo desde a construção no primeiro momento, sabem todas as dificuldades e percalços que nós passamos, então sabem dar o valor o que eles têm hoje. E esse é um pouco da pegada das minhas empresas, né? A maioria dos diretores são sempre acionistas, sempre. Então, se o negócio crescer num evento de liquidez, eles vão ganhar muito dinheiro. Então, não tem mordomia, não tem carro, avião, primeira classe. Não, tem dinheiro no bolso. Se a empresa valer dinheiro, você me ajudou a construir a empresa no evento de liquidez, você pode aposentar. Então, é assim que a gente trabalha. Todos são acionistas, todos os cargos diretivos têm participação societária na companhia e a companhia valendo dinheiro, são todos caras que trabalharam como diretores em multinacionais, então é uma função difícil você sair de uma multinacional, onde você é diretor, tem toda a mordomia, e ir para um negócio que você vai começar do zero, sem saber se vai dar certo, não é todo mundo que tem coragem de fazer isso, não. São pouquíssimos que têm coragem de fazer isso. Mas esse é um pouco do estilo das companhias que eu construo. Eu quero um diretor que seja empreendedor, que toque o negócio como sendo dele e que fale, eu vou fazer minha independência financeira aqui, trabalhando para mim, não para os outros. Então é um pouco da pegada, né? Você é partidário? Eu tive um líder que eu não vou evitar de falar o nome, por questões éticas aí, mas eu tive um líder que ele perguntava para mim assim: Esgoda, você tá tranquilo? E eu tinha que responder para ele, que era o que ele queria ouvir, né? E eu acredito que também talvez era um momento. Eu dizia: Não, eu estou preocupado. Aí ele dizia assim: Puxa, que bom que você está preocupado, porque se você está preocupado, eu estou tranquilo. Agora, se você estiver tranquilo, eu estou preocupado. Preocupado. Você é partidário dessa. Sou, sou, sou. Muito, O muito. teu time tem que estar preocupado? Eles estão sempre preocupados. Sempre preocupados. Qualquer movimento que o acionista. E agora mais preocupado ainda, né, Esgoda? Entenda uma coisa: eu tenho um sócio argentino, um Uhum. sócio indiano e um sócio americano. Culturas completamente diferentes. Então, assim, é muito complicado você fazer uma gestão de stakeholders com visões tão diferentes. Um é a maior originadora de grãos do mundo, que é a Bunge. O negócio dos caras é grão. O outro é a terceira ou quarta empresa de crop protection do mundo, que é o PL. E a outra é a primeira empresa de genética do mundo, que é a GDM. Só que cada um conhece a história diferente. Então, muitas vezes, quando você quer provar alguma coisa dentro da companhia hoje, que antes eu ligava para o Gerardo, falava, Gerardo, nós vamos fazer assim. Ele tá feito mais, toca o pau. Não é mais assim. Então, quando eu falo que não é. Chega uma hora também que você fala, olha, eu acho que eu já dei minha contribuição, eu também quero descansar um pouco. É porque o dia a dia de algumas empresas vai tendo uma complexidade muito maior. Você tem que contar, às vezes, três vezes a mesma história de forma diferente para que a pessoa entenda o caminho que a empresa precisa seguir. Então, não são coisas muito simples. A empresa vai ficando grande, vai aumentando uma série de exigências, vai aumentando os custos da companhia, vai aumentando a complexidade para você executar. Às vezes, você vai perdendo um pouco
aquela velocidade de implementação que você tinha, né? Aquela assertividade que você tinha. Então, e isso foi o que levou a gente até onde a gente está hoje. Então, a gente precisa muito que essa execução seja cirúrgica e rápida, senão você vai perdendo espaço no mercado. Marião, quando você bota a cabeça no travesseiro para dormir, já está no sentimento aquele sentimento do dever cumprido? Eu acredito que Naquilo que sim. você se propôs com a Sidcorp? Eu acredito que sim. Eu acho que assim, nunca vai estar totalmente cumprido, porque sempre você queria vê-la prosperando mais, né? Então, eu estou hoje aqui construindo a empresa porque ela vai ser dos próximos 5, 10 anos. E isso ainda vai ter que acontecer. Então, o dever cumprido é até no dia que eu deixar a companhia. Dali para frente, eu tenho que deixar ela preparada para os desafios que vêm nos próximos 5 ou 10 anos. E aí, se do dia que eu sair, nos próximos 5 anos, ela executar o que eu planejei, eu estou com o dever cumprido. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente fez essa empresa uma empresa hoje com uma visibilidade muito grande, uma marca reconhecida. A empresa tem 9 anos, a empresa conseguiu uma participação de mercado muito significativa, chamou a atenção de empresas como GDM, Bung, Meu alguma, Deus. O alguma coisa certa, PL, alguma coisa certa nós fizemos. Senão muito bem. nós não teríamos esses sócios dentro da companhia hoje. Então eu acho que graças à ajuda de todos os meus sócios, né? E aí posso enumerar vários deles, e muitos deles no futuro estarão presentes nessa companhia, saberão da direção dela perfeitamente com a ajuda da Bung, da UPL, da GDM, pode fazer a empresa crescer mais. Mas eu sim, eu acho que eu dei a minha contribuição para esse processo e vai chegando um determinado momento, você tem que criar um espaço para quem vai te suceder com novas ideias, com novos protocolos, novos caminhos. Eu sempre falo que visão sem ação é sonho, mas ação sem visão é pesadelo. Então eu tenho sempre minha visão, eu tenho um sonho de chegar essa empresa em algum lugar. Se aqueles que estiverem comigo conseguirem dar continuidade a isso, ótimo. Mas eu acho que, pô, com a ajuda de todos eles, nós construímos uma realidade. Coisas que os caras falavam. Aonde vocês acham que vocês vão chegar? Vocês são loucos. Como é que vocês vão construir alguma coisa para brigar com Bayer, Corteva, Syngenta, Basf, KWS, Limagrain? Quem vocês estão pensando que vocês são? A chance de vocês darem certo é zero. É zero. E a gente provou que não é zero. Não é zero. Se você fazer as coisas de forma simples, né? Com uma execução cirúrgica, rápido e principalmente consistência, não fica mudando as coisas. Se você acredita naquilo, segue aquele caminho. Essas coisas eu aprendi dentro de multinacionais. Toda hora mudava. Muda isso, muda aquilo. Aparecia um, um novo líder lá, mudava a empresa inteira. Bom, e teve um líder. E continua mudando, né? Mas teve um líder visionário lá que mudou o negócio do Randar pro Ed para biotecnologia e a empresa virou. Graças a Deus tem uns caras desses, né? Mas eu acho que às vezes muda muito. Muda muito e vai dificultando a trajetória da companhia. E para uma empresinha pequenininha como a minha, não dá para ficar mudando muito, né? Não dá para ficar É, fazendo isso. Mário, você já foi, né, para os anais da história, né, da Longe soja, disso. não, você já foi. Aonde falar de soja no Brasil vai ter que ter a Soitec, vai ter que ter o Mário, vai ter que ter a Sementes HO, porque você está me falando que você está na frente de empresas, né, como Nideira, como Singenta, como Basf e muitas outras por aí, né? Então você construiu um legado muito grande. Então, eu acho que você não nasceu empreendedor. Você se fez empreendedor devido, né, à tua, vamos até dizer, impetuosidade em querer crescer e mesmo da necessidade de ter que fazer desde lá de trás, com 16 anos, quando você perdeu o pai e disse, agora eu tenho que fazer, né? E isso talvez te ajudou, em boa parte tem um lado muito triste disso, mas tem um lado que te ajudou a crescer muito profissionalmente, fazendo faculdade e numa luta aí, né? Então, Mário, eu queria que você hoje deixasse um recado. Nesse momento aqui, eu tenho um amigo que quando terminar essa entrevista, eu vou
né? Falar com ele, cara, você tem que assistir, porque esse nosso bate-papo, né? Hoje é terça-feira, vai ao ar na quinta-feira. Eu vou falar para ele, escute esse bate-papo do Mário, que vai te ajudar muito, muito. Porque ele tá, Mário, exatamente numa fase como a tua, esteve com 35, 40 anos, buscando novos horizontes, né? E ele acreditar em muito daquilo que você acreditou que pode ser feito. Então, eu gostaria que você deixasse um recado, nem tanto para o jovem, porque normalmente eu peço para o cara, deixa um recado para o jovem, aquela que está começando. Eu queria que você deixasse um recado hoje, Mário, para aquele cara que está trabalhando e que está perdendo noite de sono, Mário, quando ele fala, será que é hora? Será que eu vou? Porque ele tem um sonho. Como você teve um sonho, né? E você partiu para executar ele com maestria, e ele deu certo. Deixa um recado para esse cara, para mim. Essa é a pessoa que eu queria que você deixasse um recado hoje, porque isso fez parte da tua vida. É, Esgoda, de novo, né? Falei para você, eu tinha uma visão que era um sonho e tentei fazer dele não um pesadelo, né? E a primeira coisa que eu aprendi não dê muito ouvido para o que os outros falam. Se cerque de pessoa boa, de pessoas que você acredita. Tem que ter essa habilidade de achar as pessoas corretas para fazer o negócio. Então, é aquilo que eu te falei. Se você seguir essa ordem de pessoas, produtos e lucros, sempre nessa ordem, a chance de dar errado é pequena. E eu estava numa situação, eu falei assim, pô, eu tenho que tomar uma decisão, senão eu vou ficar 40 anos nessa multinacional aqui, trabalhando, né? E eu via o meu irmão com todas as dificuldades prosperando, empreendendo. Meu irmão é um cara surreal. Aonde ele põe a mão, ele transforma, né? Então isso acaba me desafiando também. Se ele pode, eu também posso, né? A gente tem o mesmo sangue na veia, né? Então eu tinha que tomar uma decisão. Quando você vai tomar a decisão, o melhor é você fazer a coisa certa, né? O segundo, melhor a opção é errar. E a terceira é você não fazer nada, né? Então, porra, nada eu não vou fazer. Se eu tiver que errar, eu vou errar. E eu vou tentar. Foi assim com a Sementes Goiás, foi assim com a Soitec, foi assim com a Sidcorp. Mas chega uma hora que você tem que virar a chave. Se você não virar a chave, você não vai conseguir, de repente, fazer do seu sonho uma realidade. E lá na frente você vai falar, puta, por que que eu não fiz isso, cara? Por que que eu não fiz isso? Eu tô aqui aguentando uma puta encheção de saco. Cada dia vem um chefe, cada dia vem uma pessoa aqui falando pra mim o que eu tenho que fazer. Eu tô aqui há muito mais tempo que ele, eu tenho 20 anos de experiência, eu sei o que eu tô fazendo, que tá na direção correta, e vem alguém me dizer que eu tô errado. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: cerque-se de pessoas boas, acredite no que você está falando, não deixe as outras pessoas te influenciarem dizendo que não vai dar certo. Cara, põe na tua frente, vai dar certo, vou estar com as pessoas corretas, eu preciso tomar uma decisão. Se eu errar, tudo bem, mas eu vou ficar muito pé da vida se eu não fizer nada. Mais tarde eu vou falar, eu podia ter tentado. E foi assim que eu sempre fiz. Eu sempre acreditando que as pessoas que estão junto comigo são as pessoas certas. E como eu disse para você, teve capítulo no meio do caminho aí que foi ruim. Eu, às vezes, escolhi a pessoa errada. Mas não foi o fim da história. Eu fui lá, viramos a história, né? E voltamos a prosperar. Não é sempre que a gente vai acertar. Mas eu acho que é isso. Tem que virar a chave. Se você acha que você pode construir alguma coisa e não quer ser mais empregado, faça, né? Hoje a maior briga que eu tenho, Esgoda, ah, com meu filho de 13 anos, que eu pago uma escola que custa uma fortuna para ele em São Paulo. Olha que eu vejo o nível de aprendizado que ele está tendo. Uma escola assim muito, muito cara. Uma das melhores escolas de São Paulo. Mas eu vejo que a escola está preparando ele para procurar emprego. Uma escola como aquela, a possibilidade que eu tenho de pagar uma escola para ele, ele deveria sair dali para gerar emprego para alguém. E não procurar emprego. Tá tudo errado. Então eu vejo as escolas preparando meu filho para sair procurando emprego. Não, não, não. Essa escola aí é para preparar o meu filho para ser um empresário. Ele tem que sair daí gerando emprego e não procurando emprego. Então, para mim tá assim, tá tudo confuso.
E às vezes eu Entendi. até acho que eu prefiro ele do meu lado, não sei se é o que ele vai querer, tentando aprender o que o pai deixou para ele de começo, para ele começar a vida, ou se ele vai querer ir nessa direção que as escolas estão dando para os nossos filhos, entendeu? Não há um, um caminho empreendedor, não há um caminho para que ele seja dono do próprio negócio, há um caminho para que ele seja empregado, funcionário público. é, Quando eu olho Qualquer lá, outra coisa diferente daquilo que você fez. e que eu acredito. É, Acredito que se todo mundo pensasse assim, nós teríamos um país diferente. Todo mundo quer ser funcionário público, todo mundo quer viver dos benefícios do Estado. Isso é muito complicado. Eu não vejo as escolas públicas, infelizmente, por falta de estrutura, uma escola particular, cara, você vê esse nível de aprendizado que eles querem trazer para o seu filho, não tem, para mim, deixa muito a desejar. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. é. Mário, a gente está indo para mais de uma hora de conversa, passou muito rápido, um bate-papo muito legal. A gente pôde conhecer você melhor, esse seu lado, então eu queria te parabenizar por essa bela história que você construiu até aqui, e ainda que você tem por construir até o momento que você achar que chegou a hora de, como você falou, de dar uma desacelerada. E eu queria te agradecer por ter me dado a oportunidade de conversar com você no dia de hoje. Então, Marião, obrigado. Eu que agradeço, Esgoda, e de novo, né? Eu reconheço que tudo que eu construí aqui eu tive ajuda de excelentes profissionais que estão junto comigo. Eu não trato eles nem como sócios, trato eles como irmãos, desde a Sementes Goiás até a Soitec, até a Sidcorp, e se existir outras empresas ainda, não sei. Mas eu devo muito a essas pessoas que me ajudaram. Eu sou muito grato a todos eles e acho que parte do meu sucesso eu dependo muito deles. Então, obrigado pela oportunidade de a gente conversar e desde já agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Marião, a humildade é o que leva as pessoas para frente e fazer as coisas acontecerem. Estivemos aqui hoje conversando com Mário Sérgio Carvalho, esse ícone do agronegócio brasileiro. Não vou dizer um empreendedor nato, mas vou dizer um empreendedor que saiu para construir a sua história e construiu uma história maravilhosa que ainda continua, né, a crescer e a dar frutos. Mário, muito obrigado. Fique comigo, deixe teu joinha aí. Vem comigo toda quinta-feira no Agro Canal LFZ Consultoria. Por quê, moçada? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Grande abraço, obrigado, Mário, um abraço. Um abraço.